Bom, boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso, né, de introdução à ciência de dados com Python. A gente inicia, né, a segunda parte falando sobre uma biblioteca ou um módulo ou um pacote do Python, né, muito conhecido, tá? E ele é a base de todas as bibliotecas que vocês ouvirem falar de Python, né, de ciência de dados em Python. Essa biblioteca ela é a base, né? Não sei se todos já deram uma olhada aqui, né, na aba, né? Tá lá o meu notebook. O nome do notebook é realmente o nome dessa biblioteca, que se chama NumPy, tá? Então eu já fiz aqui o notebook para vocês, né? Durante a greve aí eu fui confeccionando o notebook. Qualquer pergunta vocês podem fazer, tá? Vocês viram que eu não estou aqui mais na tela do Google Meet, então fiquem à vontade para perguntar. Tá? Então a gente vai adentrar a segunda parte, que é a ciência de dados, e aprender especificamente, né, algumas bibliotecas. A primeira é o NumPy. Como podemos ver, o NumPy é uma abreviação de Numerical Python. Acho que tem gente querendo entrar aqui. Permitir. Numerical Python, né? Aonde essa biblioteca nada mais é, né, que ela permite você realizar cálculos, tá? Numéricos através de arranjos, né, de arrays, tá? E o array, né, que ela gera aqui no módulo, ele se chama ND-array, tá? Então, professor, mas o senhor falava que em Python tem as listas, né? O NumPy ele foge um pouco das listas do Python, né? É muito parecido a sintaxe, a gente vai ver indexação, fatiamento, a mesma coisa que tem em listas, tá? Mas no NumPy existe algumas vantagens em relação, tá, às listas do Python, ok? Bom, quem quiser entrar no site, está aqui no notebook, né? Clicando aqui é numpy.org. Essa é a telinha, né? É o site do módulo, tá? Então, quem quiser baixar e por aí vai. Aqui tem a parte de documentação, bem interessante, né? Inclusive, essa aula de NumPy, que não vai ser só hoje, tá, pessoal? Vai ter aí mais umas duas ou três, mais umas duas aulas de NumPy, mas o notebook foi, de certa forma, né, baseado na documentação aqui do site, tá? Já cliquei aqui, não foi. Será que a internet aqui está meio lenta, tá? Tem aqui o Getting Started, né? O início, tá? Sobre a biblioteca. Então, clicando aqui, ó, ele vai mostrar ali um conjunto aqui de capítulos falando desse módulo, ok? Bom, então coloquei aqui, acho que nem é mais, não, é assim, ó, o mesmo logo, né? Só mudou a cor aqui. E aí eu falo, né, algumas vantagens de se trabalhar com o NumPy em relação às outras estratégias, vamos se dizer assim, né? Então ele ocupa menos espaço na memória, ele tem lá ele usa uma estratégia de, acho que referência por localidade, aonde, né, cada bloquinho, cada posição do meu array está do lado do outro, né? E tem a característica de ser mais veloz também. Eu achei interessante essa imagem aqui, tá? Aonde ele fala o seguinte do desempenho do NumPy em relação às outras estratégias. Eu confesso que não foi eu que fiz, né, esse gráfico aqui. Eu peguei de um site, tá? Não sei se é realmente 13 vezes mais rápido, ok? Mas
é o que você, quando você começa a estudar a biblioteca, é o que você vê muito ali na parte de introdução do módulo, né? Que é mais rápido em relação às outras estratégias, tá? Então, Professor, oi, pode falar. vou cortar você. Você está compartilhando a tela? Porque para mim não está aparecendo. Não sei se está aparecendo para o pessoal. Não, não compartilhei. Oh, meu Deus, hein? Olha o vexame. Pronto, acho que agora vai compartilhar, né? Ah, agora sim. Agora sim, né? Quando for assim, gente, vocês já alertam antes, tá? Bom, então, deixa eu voltar aqui, né? Então, estava falando sobre o NumPy, entrei aqui no site, esse é o notebook que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, aqui é o site do NumPy, numpy.org, e eu entrei aqui na documentação, só voltando então, né? Deixa eu entrar aqui no site novamente. Então, esse é o site da biblioteca, né? Atualmente está na versão 2.0. E aqui, ó, tem lá a documentação, ok? Documentação sobre o módulo. Quem pretende aí ser desenvolvedor, programador, né, vai ter que ter esse hábito de sempre entrar na documentação, né, seja de uma ferramenta, seja de uma linguagem, de um framework, né, é aqui que é o começo do seu estudo. E tem aqui a parte de Beginner's Guide, tá? Deixa eu permitir aqui. Que é onde, né, esse notebook praticamente foi baseado, tá? Nessa documentação aqui, nesse item do iniciantes de NumPy, tá? Então tem aqui uma série de capítulos, ó. Então quem depois quiser aprofundar mais sobre o módulo, tá? É só entrar aqui e acompanhar pelo notebook, tá? Como eu havia falado então o NumPy ele tem a estratégia de ocupar menos memória do que outras né, abordagens. Ele é mais rápido, tá? Então aqui tem um gráfico, como eu havia dito, né, que eu peguei na internet. Não sei aqui se esses valores são realmente são 13 vezes maior do que o próprio Python, ok? Depois a gente até pode testar isso, mas eu achei interessante e por isso que eu acabei pegando de um site isso aqui, né? E também a facilidade de execução, isso que é talvez o ponto mais importante, e a gente vai ver, não sei se ainda hoje, mas é essa facilidade de fazer cálculos numéricos com o NumPy, tá? Então, não vou precisar fazer uma função onde eu tenho um for que vai posição por posição somando mais dois. Não, né? O NumPy ele tem uma sintaxe muito fácil para isso, aonde, né, com pouquíssimas linhas eu consigo aplicar operações matemáticas com esse arranjo, tá? Então é importante ver que o NumPy ele trabalha com arrays, tá, pessoal? Ele trabalha com os vetores e matrizes e cubos, hipercubos. Por isso que ele é ND array, né? O que seria esse ND? N dimensões, tá? Então seria arranjos de qualquer dimensão. Eu consigo criar aí uma estrutura, né, com quantas dimensões eu quiser, tá? É lógico que visualmente a gente, como ser humano, só consegue visualizar 3 dimensões, né? Mas o NumPy ele consegue trabalhar com N dimensões, ok? E como que eu faço para instalar o NumPy, né? É claro que aqui no Google Colab, né? Basta, ele já vem instalado, eu não preciso fazer nada, né? Só coloquei aqui, pode ver que está comentado. Se eu descomentar e rodar, ele vai falar que já existe, né? Já existe o NumPy dentro da infraestrutura do Google, tá? Mas eu vou mostrar aqui quem está trabalhando fora,
né? Quem está trabalhando fora o Google Colab. Olha lá, pode ver que ele fala, ó, já tá satisfeito, né? Já foi instalado. Como é que eu acho que a minha internet aqui tá bem ruim, viu? Tô até meio um pouco preocupado com isso, mas vamos lá. Quem está trabalhando fora Google Colab, né? Instalou o Python na máquina, como é que faz, né? Então eu venho aqui, ó, no meu prompt de comando, eu não trabalho lá com aquela parte do idle, né? Então eu venho aqui, ó, coloco o Python. Se eu vier aqui, ó, e tentar importar o NumPy, ele vai falar que não existe, ó. No módulo named, né, NumPy. Então não existe o NumPy aqui na minha máquina, né? Então o que que eu faço? Eu tenho que instalar. E aí, ó, basicamente eu vou pegar esse comando aqui, ó, e colocar aqui no meu prompt. Pimp install. Lembra que o pip é o gerenciador de pacotes do Python, né? Pip install e o nome do módulo, olha lá, NumPy. O que ele vai fazer, né? Ele vai buscar lá num repositório, né, do Python em algum lugar do planeta aí, vai baixar, olha lá, está instalando os pacotes e daqui a pouco eu tenho um módulo instalado na minha máquina, né? Agora, se eu fizer a mesma coisa, lá, o Python, e der o import NumPy, ele não vai mais me dar aquele erro, lá. Foi para a próxima linha, né? Ele não mostrou esse erro aqui, ó, de módulo não encontrado, tá? Então pode ver que agora eu tenho o Python instalado, Python não, desculpa, o NumPy instalado na minha máquina, né? E aí agora eu posso brincar com o NumPy aqui. Eu prefiro usar o Google Colab, né, pelo fato dessas anotações, né, eu misturar texto com código, mas vocês podem também instalar lá na máquina de vocês. Beleza, depois de instalado então, como é que eu faço para ter um módulo ali no meu programa, no meu script, né? Eu faço o import, tá? Então, eu vou só rodar aqui, né? Aliás, nem precisa rodar, né? Ele já está aqui. Aliás, vou colocar aqui, né? Então, ó, import NumPy, se eu rodar isso aqui, beleza, né? Mas lembra que eu falei lá na aula de módulos, né? Que eu posso colocar um apelido para o meu módulo. Por quê? Para eu não ficar chamando as funções do meu módulo, digitando toda hora aqui, ó, numpy. O nome do método. NumPy. Então, o que eu faço? Aqui eu vou abreviar, né? Então, em vez de eu escrever tudo isso aqui, eu vou abreviar através com NP. E se vocês olharem nas documentações, nos diversos tutoriais que tem na internet, é meio que padrão chamar ele de NP, tá? Vocês não vão ver, por exemplo, algo do tipo assim, ó, SA, por exemplo. Vocês nunca vão ver isso, né? Ou NA. Vocês nunca vão ver, tá? Sempre NP. Só para testar aqui, né, uma nova guia, se eu pegar aqui, ó, tutorial, sei lá, NumPy, a gente vai pegar o que aparecer aqui, né? Vamos esse aí primeiro aqui. Vocês vão ver que a importação que ele vai fazer é exatamente, olha lá, ó, import NumPy as NP. Então é meio que uma regra isso, tá? Sempre colocar o NP. Ok? E aí então eu vou executar aqui, ó, só para trazer o módulo, né? Embora está instalado, mas eu acredito que ele não está importado, né? Então aqui eu estou importando, trazendo para o meu notebook aqui o NumPy. Então depois de feita a instalação e importando ele, né, para o meu script, agora eu posso criar arrays. Arrays, arranjos, vetores, matrizes, cubos. A gente pode trabalhar agora como nós quisermos, né? Então, ó, a princípio,
E o que eu vou mostrar para vocês aqui é a criação de arrays de uma dimensão. E aí, ó, depois vai ser importante a gente lembrar desses eixos aqui, tá? A gente vai ser muito importante lembrar desses eixos. Então, ó, uma dimensão quer dizer só tem, né, uma dimensão, né? Então, no caso aqui, ele é formado. É errado falar o que eu vou dizer agora, né? Porque não é uma linha e diversas e quatro colunas, né? É que como ele tem só uma dimensão, então ele não tem como se fosse uma linha, né? Tá? Agora, ao contrário do que acontece numa matriz, que ela tem duas dimensões, né? Então são linhas e colunas, tá? Aqui é apenas uma dimensão. Então a gente poderia falar que tem aí, né, quatro posições, tá? E um outro exemplo é aqui fazer uma estrutura, um arranjo de três dimensões, aonde nós temos as linhas, né? Temos as colunas e agora uma profundidade, ó, tá? Então seria XYZ, né? Aqui seria só o X, aqui XY e aqui XYZ, tá? Olhando assim num plano cartesiano, né? Ok? Então, eu consigo, professor, fazer um arranjo, né? Um array de quatro dimensões aqui no NumPy? Consegue. Eu consigo fazer um arranjo de 10 dimensões? Consegue, tá? Vai ser hiper complexo, mas consegue, ok? E ele trabalha com os cálculos nesses arranjos de N dimensões de forma muito fácil e muito tranquila. Ok? Então vamos brincar aqui, né? Como é que eu crio um array? Né? Como é que eu crio uma estrutura como essa aqui? Então eu coloquei aqui, ó, para criar um ND array, né? Eu posso criar a partir de uma lista. Lembra da lista lá do Python? Eu posso criar a partir dela. Como é que eu faço isso? Então vamos fazer aqui, ó, lista, recebe, lembra que abre e fecha colchetes, eu tenho o valor 1, 2, 3, 4. Tá? Como é que eu crio... Opa, apertei errado aqui, né? Como é que eu crio uma estrutura? Aliás, eu vou fazer igual essa figura aqui. Ó. Então, vou fazer o seguinte, 7, 2, 7, 2, 9, 0. Tá? E aí, como é que eu crio agora? Se eu vier aqui e falar qual é o type de lista, ele vai me falar que é list. Certo? Olha lá, ele vai me falar que é list. Mas eu não quero trabalhar com a lista do Python. Eu quero trabalhar com o ND Array do NumPy. Por quê? Porque ele é mais rápido, consome menos memória e por aí vai. Né? Então, como eu faço isso? Através da função, ó, lembra, eu vou chamar o módulo NP, então eu vou chamar aqui ó, de array, tá? Array recebe np.array e aqui eu vou passar quem? Lista, tá? Se eu vier aqui ó, e agora falar o seguinte, qual é o tipo de array? Ele vai mostrar o seguinte para mim, ó. Olha lá, ó, é um tipo do NumPy chamado NDArray. É essa estrutura, né? Não é o list que ocupa menos espaço na memória, que é mais fácil, né? Não é esse cara. É exatamente, ó, esse cara aqui do NumPy que tem aquelas facilidades, tá? E se eu vier aqui e pedir para printar, ó, print array, ele vai mostrar para mim, ó, tá lá, ó. Lembra que ele, no caso aqui, né, eu tinha que colocar print para ele printar o tipo, print
Olha lá, vai falar que, lembra de orientação a objeto, que tudo em Python é orientado a objeto, é classe, aqui ó. Ele está falando o seguinte, ó, que o array é da classe ndArray do NumPy, e quando eu dou um print no próprio array, ó, ele mostra aqui os conteúdos para mim, tá? Então, essa aí é a vantagem, né? Dessa forma que eu crio, né? Que eu consigo criar um array no Python, tá? E ele tem aqui, ó, alguns parâmetros, né? Que pode nos ajudar, tá? Por exemplo, aqui, ó, a partir dessa lista eu quero criar o tipo de dado, embora aqui está inteiro, né, mas eu quero criar ele do tipo float. Como é que eu faço? np float, tá? E aí eu escolho aqui, ó, os vários floats que tem. A gente vai falar sobre isso, né? Vou pegar aqui o float 16, né, porque vai ocupar menos memória. Então, ó, só para o que vai mudar aqui? Ao invés de ser 7290, vai ser 7.0, 2.0, 9.0 e 0.0. Por quê? Agora os tipos de dados são do tipo float, né? Então foi através aqui desse parâmetro dtype, né? Dtype é data type, né? Tipo de dado, ok? E aí eu estou criando agora o meu array, olha lá, ó. Pode ver que agora ele tem só o ponto, né? Ele não coloca o zero ali, como uma forma de abreviar, né? Não poluir muito a saída, mas percebam que agora ó, eu forcei a criação ser do tipo float. Ok? Então, essa é uma maneira de criar um dado aqui no NumPy. Eu posso, por exemplo, aqui eu estou criando através de listas, mas o NumPy ele tem outras possibilidades de criar, né, estruturas de dados. Por exemplo, eu posso criar aqui, ó, um arranjo, tá, preenchido com zero. Ele já preenche automaticamente para mim. Então, ó, vou criar aqui, ó, array zeros. Vai receber np.zeros e perceba o seguinte, ó, aqui ele já me passa a quantidade de, né? Eu quero criar esse array de quantas dimensões, né? Aliás, de quantas linhas, quantas colunas, tá? E o tipo dele. Então, ó, quero criar um array de zeros aqui de 4 dimensões. E aí eu vou dar um print nessa variável aqui, ó, array de zeros. E aí a gente vai ver o quê? Que ele criou um array de uma dimensão, olha lá, ó, preenchido com zero. Eu só especifiquei aqui o quê? O tamanho, tá? Eu quero 4 posições, ó. Então tem 1, 2, 3, 4. Então esse np.zeros, tá? Ele preenche, ele cria um array para mim, tá? Preenchido com zeros, tá? Então é só uma facilidade aqui, né? Aí vocês podem me perguntar, mas professor, aqui você criou uma lista de uma dimensão, aqui você criou também de uma dimensão, e com duas dimensões, como que ficaria? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, só que ao invés de criar com uma dimensão, cria com duas dimensões? Eu faço o seguinte, ó, vou chamar de matriz, tá? np.array. Eu não vou usar essa variável, porque depois eu vou explicar o motivo, né? Mas ele não, de certa forma, como a lista aqui está no formato de uma dimensão, eu preciso de um outro método para quebrar. E eu não vou complicar isso agora, né? Então, simplesmente aqui, ó, como é que eu crio uma matriz, né, de duas dimensões? Eu venho aqui, ó, separo
a primeira dimensão e depois as outras dimensões. Ó. Então aqui vai ser a minha primeira linha, eu tenho 1, 2, 3, e aqui a minha outra linha, 4, 5, 6. Percebam, tá, pessoal, que ó, dentro de uma dimensão eu tenho outras duas dimensões, tá? Então por isso que eu tenho aqui uma matriz, né? Eu vou colocar aqui, ó, comentado, né? Um array 2D. Aqui, ó, é um array 1D, de uma dimensão, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês como cria. Aliás, já vamos criar com esses valores aqui, né? Lá, 5.2, para ser igual ao desenho ali, né? 5.2, 3.0 e depois 4.5. 4.5. Dá um espaço aqui. E aí, na linha de baixo, 9.1, 9.1, 0.1, 0.1 e depois o 0.3. Esse pop-up chato, hein? 0.3. Então aqui, ó, estou criando exatamente essa matriz, né? Se eu pedir para printar, ó, a minha matriz, olha como que vai ser exibido, tá? Bom, aqui é o que a gente já tinha visto, né, na matriz de uma dimensão, mas olha aqui como ele printa, ó, uma matriz de duas linhas e três colunas, ó. Duas linhas, uma, duas e três colunas, ó. 5.2, 9.1. Aqui ele abrevia, né? 3.0, 0.1 e 4.5, 0.3, tá? Então, para eu criar uma matriz, né, nesse caso aí de duas dimensões, percebam que agora, ó, eu tenho os colchetes aqui, né? Então é colchete dentro de colchete, ok? O de 3 dimensões eu confesso que eu fico até perdido, mas vou deixar para depois a gente faz como exercício, né? E aqui, pessoal, mesma coisa, ó. Aqui eu estou criando uma matriz de uma dimensão, né? Um array de uma dimensão. E aqui embaixo, ó, eu vou criar um outro array de duas dimensões utilizando o zeros, né? Então como que eu faço? Ó, matriz zeros recebe np.zeros. Aí agora eu faço o seguinte, ó. Aqui eu passando só um valor, ele vai me falar, ele vai saber que é um array unidimensional. Se eu colocar entre abre e fecha parênteses e falar que vai ser, né, de duas colunas e três linhas, tá? Pode ver que aqui é o shape, né? Se eu printar aqui minha matriz zeros, a gente vai ver, ó. Olha lá, ele criou uma matriz de duas linhas e três colunas. Vou colocar aqui um print só para separar um do outro, né? Tá lá, ó. Ok? Ah, quero fazer de 4 por 2. Só trocar aqui, ó, o formato. Tá lá, ó. Pode ver que por padrão o zeros ele cria zeros, né, do tipo float, né? O float, depois a gente vai ver como saber isso, né? Então se eu quiser criar matriz de inteiros, eu tenho lá, ó, a minha propriedade dtype, né? E aí no dtype eu falo que é um
inteiro, também de 16 bits, né? Só para vocês verem, olha lá, ó, agora é uma matriz de 4 por 2, só que agora os zeros não são mais do tipo float como padrão, né? Eles são inteiros, ok? Eu também consigo a mesma coisa que existe com os zeros, né? Que é preencher um array com zeros, eu também consigo preencher com uns, tá? Então a mesma coisa aqui, ó. Vou vir aqui, eu vou comentar, né? Array 1D. E aí, ó, array com uns. Então, ó lá, np.ones. E aí eu vou criar aqui com 7 posições, tá? Array ones. Vou dar um print aqui só para... Aliás, melhor, né? Cria outro código, né? Aqui, ó. Olha lá. Então, ele criou aqui um array unidimensional de 7 posições preenchido com valores 1. E tem também, né, olha lá, ó, o matriz ones, onde eu pego a função np.ones e lá eu especifico, vai ser de 5 por 3, tá? E aí eu printo matriz ones. Olha lá, preencheu 5 linhas por 3 colunas, tá? Deixa eu colocar aqui só no comentário. Array 2D. Então, vocês viram que eu consigo preencher através de uma lista, né? Eu consigo preencher já especificando os valores na própria função array, ó, né? Eu já posso especificar eles aqui mesmo, sem problema nenhum. Pode vir de uma variável, né, do tipo lista, ok? Ou então, dada a situação, eu preciso criar só com valores zeros. Então tem aqui também. Deixa eu recortar essa parte aqui só para Ctrl X. Aqui eu vou dar um outro code só para tá lá, né? Então a gente viu três métodos, né? Array, tá? Que já vem, que cria através de valores já pré-definidos, né? Os zeros, que preenche de acordo, né, com valores, preenche os arrays com valores zeros. O ones, né, que é a mesma coisa, que cria arrays, né, mas com valores uns. Existe também o arrange, né? Quem lembra aí do range, quando a gente viu listas, né? O arrange pode ver que é a mesma coisa, né? Ó, tem início, fim, passo, a mesma coisa, tá? Então vamos criar aqui, né? A única diferença é o arrange sozinho, ele não cria uma sequência, né? Um array de 2, 3 dimensões. Ele sozinho. Ele precisa de um outro método para ele transformar em outros arrays, né? De 2, de 3, de 4 dimensões, tá? O arrange, vou até colocar no texto aqui, ó, né, para talvez ficar claro, né? Este método unicamente, somente ele, né? Unicamente cria, né, gera arrays de uma dimensão. Então ele sozinho, tá?
Então, como é que fica aqui, né? Então, eu vou criar aqui ó, um array arrange recebe np.arrange e aí eu falo, né? Ó, se o início de 0 até 22 num passo de 3, né? Gera esse vetor para mim. Então, olha lá, ó, print array arrange. Olha lá, ó. Ele gerou, né, um array unidimensional, né? Isso que eu estou querendo dizer aqui, ó, que ele só gera, né, o arrange sozinho, ele gera, né, apenas arranjos unidimensionais de uma dimensão, tá? A gente vai ver como usar ele mais para frente, né? Como fazer a partir dele, porque ele gera essa sequência, né? E se eu quero uma sequência aí, mas só que numa matriz de 3 dimensões, como é que eu faço? Eu posso usar o arrange, mas depois eu tenho que usar uma outra função para transformar em um arranjo de outra dimensão, tá? Ele sozinho é apenas unidimensional, tá? Então o arrange, olha lá, ó, ele de certa forma criou, né? Gerou aqui pra gente. O que é esse linspace? Eu vou até copiar esse trecho, porque no linspace é a mesma coisa, tá? Ele não cria, são métodos aqui, ó, que cria arranjos mais de apenas uma dimensão, tá? Também teria que aplicar aí a transformação. Mas o que é o linspace, né? Ao contrário do arrange aqui, que eu só defino, né, o início e fim e o passo, no linspace ele gera, a partir de um início e de um fim, quantas divisões eu quero ter dentro desse intervalo, tá? Então imaginem o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, array linspace np.linspace, eu falo o seguinte, ó, que do intervalo de 2 até 4, eu quero ter 20 divisões. O que ele vai fazer? De 2 até 4, ele vai dividir ali, né, em 20 posições iguais, tá? E gerar um array a partir disso. Então, olha lá, ó, print array linspace vai dar 2.2, né? Vai ser valores assim, né? Olha lá, ó. Perceba lá, ó, do início, 2, 4, o fim, ele fez 20 divisões. 20 não, né? 18, né? Porque conta o 2 e conta o 4, tá? Se eu quero 20, ó, então tem aqui essas divisões, ok? Aí dá 2.10, 2.21, 2.31, 2.42 e assim vai, ok? Então o linspace é exatamente isso. Dentro de um início, né, do intervalo inicial e final, eu vou dividir em quantas, né, em quantos pedaços. Eu coloco só lá a quantidade, né, que é essa quantidade de divisões aqui, e ele gera aqui para mim também, né, um array unidimensional. Ok? Percebam que eu estou só na parte de criação, tá, pessoal? Eu estou apenas na parte de criação de arrays, ok? Mas por que, professor? O que tem a ver esse array? A gente vai ver que depois, né, que um conjunto de dados, né? Imagina, por exemplo, uma série temporal, tá? A cotação do dólar nos últimos, sei lá, 15 dias.
não é um array, não é uma unidimensão, um arranjo unidimensional, né? Então, eu consigo fazer isso com apenas o NumPy? Consigo, tá? É claro que hoje tem outros módulos que complementam o NumPy, né? O NumPy, lembrem, ele é apenas para essa parte de cálculo numérico, né? De forma bem simples. É claro que para um estudo, né, de ciência de dados, você só o NumPy, vamos se dizer assim, né? Não que ele não alcança aí grandes responsabilidades, mas você vai ter que digitar muito, né? Conhecer muito o NumPy, tá? Aí a gente vai ver outras bibliotecas que vão facilitar muito o que o NumPy faz, né? Então vamos lá. Existe aqui, ó, o NP Full. O que é o Full, né? Ele preenche, ó, ele cria aqui uma estrutura, um arranjo, né, com um único valor. Então, por exemplo, aqui, ó, vou criar aqui um array de sets, né? Olha lá, ó. np.full, meu F tá bem, hein? Aonde eu vou querer, sei lá, um vetor, por enquanto eu vou criar aqui, ó, de uma dimensão, tá? Então eu vou criar aqui, ó, array uma dimensão, preenchido com o valor de 7. Então vem aqui, ó, print array sets. Então vai ter um arranjo unidimensional, olha lá, de 3 posições, preenchido com o valor 7. Né? Consigo fazer isso com um array 2D? Consegue. Né? Vou colocar aqui, ó, array 2D. E aí, ó, matriz de 7. Agora eu vou colocar de 11. Né? np.full, full, né, preenche, né? Uma matriz, perfeito. Veja que primeiro parâmetro aqui da função é o shape. Shape é o que? É o formato, né? Se é um formato unidimensional, vocês viram que é só colocar o valor aqui, né? Ó. Lembra que o primeiro é shape. E aí, um unidimensional é só colocar a quantidade de posições. Agora, numa matriz, né, eu tenho que colocar o shape aqui, ó, entre parênteses, né, para falar que o primeiro, ó lá, ó, é linha e o segundo é coluna. Então eu quero, por exemplo, né, de 3 por 1, por exemplo. 3 linhas e uma coluna. Tá? E qual vai preencher do quê? De valor 11. Então, olha lá, o print matriz de 11. Olha lá. São 3 linhas, uma coluna, preenchido com valor. Valor de 11, né? Consigo criar uma matriz vazia, ok? Através aqui do método empty. Então, mesma coisa, né? Array 1D, array vazio. E aí, através de np.empty, né? Só vou definir aqui, não preciso definir valor, né? Já que é vazio, vou criar aqui de 4 posições, né? Vou dar um print no meu array vazio, certo? Clicando aqui, ele coloca zeros, né? Mas é como se fosse o vazio, né? E a mesma coisa, abrir mais um código aqui, array 2D,
matriz vazio recebe np.empty. Aí agora especificando, né, a quantidade de linhas e colunas, 2 por 2. E aí eu dou um print na minha matriz vazia, que nada mais é preenchido com zeros, tá? A mesma coisa. E aqui, né, por último, nessa parte de criação, né, tem outras formas de se criar também, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu posso criar com valores aleatórios e por aí vai, né? Por exemplo, como criar uma matriz identidade? Lembra que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade ela é uma matriz quadrada, né? Onde eu falo aqui, ó, o número de linhas é igual ao número de colunas, e aonde a diagonal principal, opa, agora que eu vi aqui que o principal tá sem o A, ela é preenchida com o valor 1, né? Então, só para quem lembra aí, né? Matriz identidade, né? np.i. E aí eu vou especificar aqui, ó. Aliás, não preciso, né? Só lembra que é uma matriz quadrada, né? Então vou colocar aqui de valor 6. E aí eu vou dar um print na minha matriz identidade. Shift Enter, roda. Olha lá. Então, é uma matriz de 6 linhas e 6 colunas, aonde a diagonal principal é preenchida por uns. Ok? Então, caso seja necessário, né, dentro aí das possibilidades, tá? Então aqui eu só mostrei para vocês formas de criar, né, um array, um desses arranjos aqui, ó, tá? Eu posso especificá-los vindo através de uma variável, né? Ó, pode ver que aqui eu estou especificando, né? Ah, mas e se fosse de uma dimensão? Como é que você especifica, professor? A mesma coisa. Ó, eu vou até colocar aqui, ó, como um outro exemplo, só para vocês verem, tá? Então agora não vai vir de lista, né? Então aqui, ó, array spec, tá? Só para onde eu estou especificando valores. Aliás, array valores. E aí, ó, np, a minha função array. Por quê? Porque é aqui dela, ó, eu vou passar. Aqui eu não peguei de uma variável lista, eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Vou passar 1, 2, 3, 4, por exemplo. Tá? E aí aqui embaixo, ó, print array de valores, né, que eu acabei de especificar, tá? Então só para vocês verem aqui, ó lá, ó, criou lá da mesma maneira, ó, tá? Então a função essa np.array é quando eu quero a partir de uma variável ou quero especificar, né, os valores, tá? Para criar um arranjo do NumPy. Certo? E aqui as outras maneiras, né? Preenchido com 0, preenchido com 1, preenchido com algum valor, né? Se eu quero gerar um arranjo de uma dimensão a partir de uma sequência, a partir de um início e fim, fazer subdivisões, né? Então existem várias maneiras aqui da gente trabalhar com os arranjos do NumPy, ok? E aí vamos para o próximo capítulo aqui, ó, que são as propriedades do ND-Array. Lembra que é uma classe, né? Uma classe ela é composta de atributos e métodos. A gente viu até agora aqui, ó, métodos, né? Métodos de criação. E agora, quais são os atributos, né? Quais são os atributos de um ND-Array? Eu vou citar aqui alguns, tá? Tem outros, mas eu vou citar aqui alguns para vocês verem.
Então, ó, o primeiro é o quê? É o NDIN, que traduzindo aqui, ó, é Number Dimension, né? Número de dimensões, ok? Então, ó, eu vou pegar aqui minha variável, vou pegar aqui minha matriz identidade, só para vocês verem, ó, matriz. Estou pegando aquela variável lá, tá? Matriz identidade, aqui, ó. E qual é o NDIN dela? Vou fazer um print para ela me mostrar qual é o seu NDIN. Olha lá, ó, 2, né? O que quer dizer esse 2? Duas dimensões, linhas e colunas, tá? Se eu quisesse ver, por exemplo, ó, vou criar um outro código aqui, ó. Vou pegar agora de um array, ó, por exemplo, o array vazio, né? Eu sei que ele é de uma dimensão. Então, ó, print array vazio, tá? Qual é a sua propriedade NDIN lá? Pode ver que ele já mostra aqui para mim, ó. Quanto que vai dar? Como eu sei que é um array unidimensional, ele vai mostrar uma dimensão, tá? Então, NDIN mostra a quantidade de dimensões de um array, ok? Qual o próximo atributo? A gente já viu o NDIN, vamos ver o shape. E o shape é o quê? Nossa, aqui eu acho que eu copiei errado. Mostra não é o número de dimensões não, né? O shape ele mostra um número, é o formato, desculpa, mostra o formato do meu ND Array. Tá? A gente vai ver o que seria esse formato. No caso aqui, ó, de novo, vou aproveitar esses exemplos aqui em cima, né? Pegando aqui ó, o array vazio, qual é o seu shape? Ele vai mostrar o seguinte para mim, vou colocar dentro de um print, né? Só para ele vai mostrar o seguinte para mim, ó, olha lá, ó. É uma tupla, lembra que é uma tupla, né? Por que tupla? Mostra que está entre parênteses, ó. Ele é uma tupla, especificando o quê? Que ele tem 4, né? Pode ver que não tem outra dimensão aqui, né? Ele é de uma dimensão, ó. Então ele só fala que ele tem 4. E aqui, né, segundo o desenho aqui, dá para entender, né, que seria o quê? Seriam quatro posições, tá? 4 índices, né? Eu não posso falar que isso aqui é coluna, né? E nem isso aqui é uma linha e 4 colunas, porque não é de 2 dimensões, né? Linhas e colunas é quando eu estou falando de 2 dimensões. Então seria 4 posições aqui, tá? Então voltando lá nas propriedades, então ó, o meu array vazio ele tem o shape, né? De 4 posições. Agora, se eu pedir, né, para printar qualquer matriz, né? Porque todas as todos os arranjos de 2 dimensões eu coloquei o nome matriz, né? E aí vamos pegar aqui, ó, a matriz identidade, tá? E eu quero ver o shape dela. Qual que é o formato dela, né? Olhando aqui, ó, eu sei que é de 6 linhas por 6 colunas. Então o formato vai ser 6 por 6, ó. Então estou aqui, vou pedir para executar. Olha lá, ó, é de 6 por 6. Se eu pedir para mostrar, né, uma outra matriz, vamos pegar aqui, ó, matriz. Eu não lembro uma que não seja meio quadrada, né? Vou pegar essa de zeros, eu não lembro, de 11, vai. E eu quero ver o shape dela, o formato dela. Tá lá, ó. É 3 linhas e uma coluna. Ok? Então o shape vai mostrar aí o formato
de quantidade de linhas e colunas, né, ou de posições num arranjo unidimensional. Se fosse uma matriz de 3, né, de 3 dimensões, mostraria aqui linhas, colunas e mais um item aqui, né, que seria o Z, né, vamos dizer, num plano cartesiano, né, a profundidade. Ok? Eu consigo saber também, através do atributo dtype, qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando no meu array. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pedir para printar, né, na minha matriz, opa, não é ponto, né? É vazio. Vou colocar aqui o vazio. Ponto dtype, né? Ele vai me falar olha lá, pode ver que já até o pop-up aqui já me ajuda. Na hora que eu rodar, ele vai falar, ó, a matriz vazio, lembra que o vazio, mas ele tem 0 ponto, né, 0.0. Ele é formado, ele é de que tipo? Esse 0.0 é de que tipo, né? Ele é um double, ele é um float, né? Então tá lá, ó, ele é um float de 64 bits. Ok? Então isso mostra pra gente, né, o atributo dtype mostra o tipo de dado, tipo de dado do ND-Array. Ok? E a gente tem o atributo size, né? Aí vocês vão falar, mas size e shape não é mais ou menos a mesma coisa? Não, né? O shape é só o formato, quantidade, por exemplo, aqui no caso, né, de uma matriz, quantidade de linhas com a quantidade de colunas. Se for no unidimensional, a quantidade de posições, né? Agora, o size, ele é a quantidade de elementos dentro de um ND-Array, tá? Então, se a gente pegar a matriz identidade, ó, dá um print na matriz identidade, ponto, size, o que é o size, né? É a quantidade de elementos. E aí a quantidade de elementos é fácil, né? É só pegar 6 linhas por 6 colunas, multiplicando um pelo outro, vai dar 36 elementos, né? Então, se a gente executar aqui, ó, ele vai mostrar, olha lá, ó, 36 elementos dentro daquele arranjo, independente do seu formato, tá? É independente do seu formato. Se a gente pegar aqui agora, né, vamos supor, dar um print, vou pegar um array aqui, né, um array lean space, né, lembra do array lean space que a gente fez 20 subdivisões, né? Se eu pegar o size dele aqui, quanto vai ser? Vai ser 20, né? Olha lá, ok? Ele, embora a gente sabe que ele é unidimensional, mas ele tem ali 20 elementos dentro daquele ND array. Certo, pessoal? Então aqui são algumas das propriedades, né, que a gente pode conferir aí diante de uma situação, tá? Eu quero saber qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, qual é o formato dessa matriz. Eu li uma matriz de um arquivo, né? Eu li qual é o formato que veio, consigo transformar, tá? Então essas são as propriedades. O próximo item aqui, ó, são os tipos de dados. Então, quais são os tipos de dados que o NumPy trabalha, tá? É um pouco diferente dos tipos de dado que o Python trabalha, né? Você pode ver que ele é um pouco mais específico aqui, né? É muito parecido com a linguagem C, tá? Para quem já trabalhou aí com a linguagem C, sabe ali que eu consigo definir inteiro de 32 bits, inteiro de 16, né? E aí é e os intervalos que abrangem, né, esses valores, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu falar que eu vou trabalhar
com valores, né? Que vão de menos 128 até mais 127, se eu colocar lá 129, vai dar problema aqui, né? Então eu tenho que aumentar a quantidade de bits aí do meu tipo de dado, tá? Então eu consigo ter um controle maior, ó, com esses valores no NumPy. Coisa que no Python, né, Python puro, vamos dizer assim, tá? Eu não consigo falar lá que eu quero um inteiro de 8 bits, né? E por aí vai. Então, só para mostrar para vocês, ó, tem o tipo booleano, né, que armazena aí verdadeiro ou falso. Ele tem aqui alguns inteiros, tá? Mas o mais interessante é daqui para baixo, tá? Aí, ó, eu consigo definir um int de 8, né, que vai de um range de menos 128 até 127. Tenho do 16, né? Perceba que int, né, quando começa com a palavra int, ele vem do negativo até o positivo, tá? O contrário desses caras aqui, ó, é esse uint, né? Que esse u quer dizer de unsigned, né? Que não tem sinal, vai de 0 até a quantidade de bits, né? Então ele fala aqui, ó, uint 8, né? 2 elevado a 8 vai dar 256, né? Que seria de 0 a 255. Aqui, né, é 255, mas vai de menos 128 a 127. Né? Se a gente vê isso aqui, a diferença vai dar também 255. Tá? Só que como aqui é sem sinal, né, é unsigned, então ele parte de 0 até o elevado. Ok? E tem também o float, né? Se eu quero, de certa forma, ali tratar, né, o meu float com apenas, né, 16 bits, aí ele tem essa parte de mantissa, né, do expoente. Para quem lembra lá de teoria... teoria da informática, não. Teoria da computação também não é. Eu não lembro o nome da disciplina agora. Ele tem toda essa parte, né, que converte de binário para hexadecimal e por aí vai. E quando você avança um pouco mais, chega nessa parte de precisão, né? E precisão dos números reais. Então tem lá quantidade de bits para expoente, quantidade de bits para mantissa. Né? Acho que quem já estudou isso aí lembra, né? Então eu consigo especificar, tá? Mas vocês podem fazer a seguinte pergunta: mas professor, depois que eu criei, né, um ND array de um tipo, eu não consigo mais mudá-lo? Consegue, né? E é através aqui desse método chamado type é onde eu consigo mudar o tipo, né? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui um array, vamos supor que ele é um array de float. Meu F está complicado, né? E aí, ó, a gente vai criar aqui, ó, um array, tá? Onde os elementos... Vou criar um unidimensional, tá? Vai estar lá, ó, 1, 2... Opa! 1, 2, 3 e 4, tá? E eu vou especificar aqui, ó, vai ser o dtype, vai ser np.float. Só para vocês saberem, pessoal, todos esses tipos que a gente viu aqui em cima, ó, eu consigo acessar através, ó, de np. E o tipo do dado. Ó. Se eu quiser aqui, ó, int 16, tem lá, tá? Olha lá, ó. Agora eu quero, por exemplo, um float 16. Lembra que está aqui, ó. Esses são os tipos, né? No NumPy. Então, olha lá, ó. Criei aqui. Se eu pedir para printar,
array float. Lembra que ele tem a propriedade dtype, né? Ele vai mostrar, olha lá, float 16. Mas vocês podem falar assim, ó, mas eu não queria esse cara. Eu queria o seguinte, ó, eu queria agora que esse mesmo array fosse inteiro. Como é que eu faço? Array float ponto as type e eu coloco lá ó, np.int 8, consumir menos memória, né? E aí eu faço lá ó, print array int. Se eu executar aqui agora, olha lá, ó. Aqui eu estou mostrando o dtype, né? Deixa eu colocar o dtype aqui, ó, dtype. Olha lá, converti de float, pra, né, de float 16 para inteiro de 8 bits. E só para vocês verem ó, que aqui ó, é a mesma coisa, né? Ó, array float, tá? E aqui, aproveitar para copiar e colar, né? Só tirar aqui a propriedade. Vocês vão ver que é o mesmo array, só que agora está convertido. Tá? Então esse atributo aqui, ó, type, né, que tem no array, tá? Ele permite você converter, tá? E lembrem que eu estou usando os tipos de dado aqui do NumPy, tá? Eu acho mais fácil, né, trabalhar com os tipos de dado que vem do NumPy. Então vocês podem ver que é só colocar ó, np ponto e ele mostra lá ó, os diversos tipos, né? Não só os tipos, mas todos os métodos que tem no NumPy, né? Ó, que é um monte de coisa, tá? Eu confesso que eu não conheço nem 10% de tudo isso aqui, tá? Mas é só para vocês saberem para dar o pontapé nos estudos aí do módulo, ok? Bom, vamos aqui para algumas representações, né? Que é o NaN, tá? O que é esse NaN aqui, né, pessoal? Quando a gente for ver depois datasets, né, futuramente, o que pode vir num dataset? Valor nulo, né? Valor vazio, que não tem nada. E como é representado isso dentro do meu programa? Né? Através do NaN. O que é o NaN? NaN quer dizer not a number. Eu não sei se. Eu não sei se no Python tem. No Python puro, né? Eu não lembro se tem essa representação de NaN lá. Tem o noun, né? Que ele é a mesma coisa que o nu, né? Ele aponta para um vazio, para um nada, né? O not a number, pessoal, ele é um valor vazio, tá? Ele não é um número. E como que eu consigo fazer uma atribuição a ele, né? Por exemplo, imagine que eu tenha a seguinte informação aqui, ó. Sei lá, a cotação do dólar. Vamos brincar aqui, ó. Tem a cotação do dólar, certo? E ele vem com os seguintes valores. Vou colocar aqui, ó. Tal dia, né? Vamos supor que num dia X veio valendo 5, depois veio valendo 4,5, e aí depois no outro dia, por algum motivo, algum erro, né? Não veio nada. E por fim, o valor do dólar está 5,14. E esse nada aqui, né? Posso deixar ele dessa forma? Não. E aí então eu represento ele, né? Através do NaN, tá? Se eu pedir para exibir aqui minha cotação do dólar, a gente vai ver que
ele tem lá, ó, representado como um valor vazio, tá? Por algum motivo, sei lá, erro de digitação, foi tentar buscar informação, não conseguiu naquele dia, alguma coisa que o valor não veio, né? A gente não consegue ter aquele valor daquele dia, né? Então, aqui está uma representação do not a number, né? O NaN. E aí o próprio NumPy ele tem aqui uma, uma função que verifica, né, se existe um conteúdo NaN dentro de uma... Então, por exemplo, aqui, ó, NP isNaN, aqui na minha cotação do dólar, né? Existe algum valor aqui? E percebam o seguinte, ó, o isNaN, e a gente vai ver isso no próximo assunto, perceba que ele vai dentro do meu array, ele vai na primeira posição, ó, é NaN, quer dizer, é o 5. Ele é um not a number? Não, né? Então deu falso. O segundo, 4.5, ele é um vazio, né? Um not a number? Falso também. Depois ele encontra um NaN, né? E aí, ó, ele coloca true, tá? Então percebam que o resultado, né, do isNaN, ele gera um array, né? Um array cujos valores, né, ele vai verificando um por um e falando se é verdadeiro, né, ou se é NaN ou não, colocando false para quando não é e colocando true para quando é false, né? Então o isNaN ele gera um array aqui de valores booleanos, tá? Peguem bem esse conceito aqui, porque daqui para baixo vai ser praticamente isso, tá? Quando a gente chegar aqui na parte de indexação booleana, né, é exatamente isso aqui. Ele analisa de elemento por elemento dentro do meu array, né, gerando um array de verdadeiro ou falso, tá? Bom, vou encerrar por hoje, pessoal. Vou encerrar por hoje aqui. Alguém queria fazer alguma pergunta, né? Falar. Alguém já trabalhou com NumPy, já mexeu com NumPy, viu alguma coisa? Professor, vou precisar sair da chamada. Alguém pode, por favor, avisar na chamada caso ele não olhe o chat? Alguém já tinha visto? Já tinha trabalhado? Já teve a curiosidade de brincar com o NumPy? Eu já dei uma olhada, professor. Foi bem legal quando eu vi. Volto a dizer, ele é a base, né? O NumPy ele é a base de muitas outras bibliotecas, tá? De análise de dados, de ciência de dados, né? Então o NumPy ele, devido a essas estruturas ND-array que ele cria, né? Possibilitando uma melhor performance, uma facilidade na sintaxe dos cálculos numéricos, então o NumPy é a base de muitos outros módulos aí. Por exemplo, se você pegar o Pandas, né? Não sei se alguém já ouviu falar do Pandas, a gente vai ver o Pandas, né? O Pandas ele é construído em cima do NumPy, tá? O Gabriel, legal, né? Já usei para resolver sistemas lineares. Ele tem. A gente não vai entrar nesse assunto, tá? Mas ele tem. Vou pegar aqui o prompt. Vocês conseguem ver o prompt aqui? Sim? Tá. Ele tem aqui, ó. Deixa eu fazer o import dele novamente. Ele tem um submódulo dentro dele que é só sobre problemas lineares. Por exemplo, agora eu não vou lembrar, hein?
Linea, Alglin, Linalg, que é só sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó, dar um dir aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar aqui que ele vai ter np ponto. Aqui, ó, linalg, só de álgebra linear. Ó. E aí, calcular determinante, o inverso. Então, ó, pode ver que tem um conjunto de outras coisas aqui, ó. Solve para... Eu acredito que esse solve aqui é para cálculo de distância. Então, ó, ele tem submódulos, né? O NumPy ele é tão completo, ele tem submódulos para tipos específicos, né? Igual o Gabriel falou, que já usou para resolver. Aí, ó, o pessoal já tinha respondido aqui, eu marcando, né? Sistemas lineares, álgebra linear e por aí vai. É muito legal. Então, por isso que eu falo, é uma biblioteca completa. O que a gente vai ver aqui não é nem 10%, né, do que a ferramenta é capaz de fazer. Tá? Mas, para essa parte de ciência de dados, né, é o suficiente. Ok? Mais alguma coisa? Tranquilos? Vou parar aqui o vídeo então.